Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um dos benefícios da Previdência Social muito utilizado, útil e necessário. O nome desse benefício é auxílio por incapacidade temporária. O auxílio por incapacidade temporária é um benefício que ajuda os segurados do INSS que ficam impossibilitados de trabalhar por mais de 15 dias seguidos devido a uma doença ou acidente. E o benefício oferece 91% do salário de benefício do segurado, limitado ao teto do INSS, durante o período de incapacidade ou até que o segurado possa trabalhar novamente. E como ele substitui a renda do trabalho, não pode ser inferior ao salário mínimo. Às vezes acontece da pessoa segurada ganhar menos que um salário, tipo metade do salário, porque não é esse auxílio que eu estou falando aqui. Esse que dá direito à metade é um auxílio acidente, mas não é o caso hoje. Para conseguir o auxílio, será preciso a incapacidade temporária para o trabalho, a qualidade de segurado, a carência de 12 meses de contribuição, em regra. No entanto, em alguns casos, não será necessária essa carência. E eu já falei sobre isso em outros vídeos aí, no TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. É importante você buscar atualizações confiáveis e especialmente consultar um especialista em direito previdenciário para que você seja protegido numa situação dessa de vulnerabilidade. Um outro benefício muito importante que o INSS dispõe para os seus segurados é o pensão por morte. Você sabia que o benefício da pensão por morte é devido aos dependentes daquele que faleceu e estava segurado? Pois então, esse benefício tem como objetivo garantir uma renda mínima para que possam manter o sustento após a morte do provedor. Antes de 2015, esse benefício tinha uma configuração. De 2015 para cá, mudou muita coisa, principalmente com a emenda 103 de 2019, a emenda constitucional. E aí, é importante que a pessoa busque esse benefício com conhecimento e esclarecimento do direito, tá? Quem tem esse direito é o cônjuge ou companheiro ou companheira, né? O marido, a esposa, né? E o filho não emancipado. O filho não emancipado, que não esteja trabalhando, que não esteja tendo a sua condição garantida, né? E um menor de 21 anos. Aí muita gente fala, mas será que eu vou poder receber depois dos 21, eu estando estudando? Eu acho muito difícil, mas inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Mas enfim, a justiça está aí para a gente discutir cada questão, né? Então, tem direito o cônjuge, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, mas menor de 21, os pais e o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21. Ou inválido, né, que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. E para garantir esse direito, será preciso apresentar documentos que comprovem a relação de dependência no momento do óbito. E o que garante essa dependência financeira? É a pessoa estar sendo sustentada por aquele que faleceu, aquele segurado que faleceu. Às vezes, pode ser uma transferência bancária todos os meses que aquele que faleceu transferia para aquele que está buscando o benefício. Às vezes é o mesmo endereço, tem várias formas de você provar essa dependência aí. E a questão também da seguridade, para você analisar se a pessoa é ou não segurada da Previdência. Muita gente mora na fazenda, tem lá suas garantias constituídas e não sabe que estar morando na fazenda, trabalhando na fazenda, pode ser que ela esteja segurada do ponto de vista rural. É preciso consultar uma advogada ou um advogado da sua confiança para você obter a justiça no seu caso.
Um outro benefício muito importante da Previdência Social que eu quero que você saiba é a aposentadoria rural por idade. A única aposentadoria que não teve mudança com a emenda 103 de 2019 em relação à idade foi essa aí, né? O homem 60 anos, mulher 55, implementando a idade na atividade. Outro ponto interessante é a exigência de comprovação da atividade rural por pelo menos 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, independente da contribuição, né? O ofício no campo poderá ser comprovado em qualquer época da vida, tá? Inclusive desde criança, a partir dos 8 anos de idade. Eu acho isso bem interessante, porque a maioria das pessoas não sabe disso. Primeiro porque trabalho infantil é crime, né? E a pessoa trabalhou na roça como criança, trabalhando, você tendo como provar e trazer esse período para o processo, pode dar certo sim. Agora, é importante frisar que essas exigências versam sobre a aposentadoria por idade do trabalhador rural, de modo que outras modalidades de aposentadoria terão requisitos diferentes para a concessão do benefício. Então, para você garantir a aposentadoria rural e entender melhor qual é a que se adequa à sua situação, é melhor que você procure um profissional habilitado, uma profissional nessa área, né, para te auxiliar. Mas assim, eu posso te garantir que uma das provas imprescindíveis são notas fiscais de produtos que você usa lá na sua fazenda. Por exemplo, inseticida, vacina para as vacas, lombrigueiro para os pintinhos, porcos, a ração para os animais se você compra. Todo produto que você compra e emite nota fiscal com o endereço da fazenda serve como início de prova. Os vizinhos confrontantes, como testemunha de quanto tempo você está lá, qual que é a sua lida, o que você faz. Tudo isso te ajuda na composição das suas provas ou início de provas. Boletins escolares, quando você põe os seus filhos na escola, você escreve lá na Secretaria de Educação, você pode perguntar lá, me tira a segunda via do boletim do meu filho. Pode ser que ele tenha estudado 20 anos atrás, mas consta que você estava na fazenda. Isso serve, né, como início de prova. Lá está dizendo que os pais são produtores rurais ou trabalhadores rurais, né? E nas notinhas também, as notinhas, quando a gente fazia vocês da fazenda, às vezes fazem uma notinha para comprar a prazo, né, parcelado nos mercados, nas vendas, em hospitais, às vezes você foi acompanhando alguém, colocou lá que o seu endereço era aquele da fazenda. Isso tudo serve como início de prova. Uma dúvida que aflige os segurados em geral, e nós somos interpelados a responder diariamente, é: quem recebe o benefício da aposentadoria, por exemplo, por incapacidade permanente, ela pode receber pensão por morte acumulada? Pode sim. Vamos supor que a pessoa que vai receber seja um filho inválido, se tornou inválido por conta que ele sofreu uma doença incapacitante, irreversível, está aposentada. Aí o pai falece, ganhava ali 5 mil reais, um exemplo, e vai deixar a pensão por morte para esse menino, esse rapaz, esse filho que está recebendo o auxílio-doença. É importante que se saiba disso, porque muitas vezes para só no que já recebe, pensando, já recebe um benefício, não pode somar com o outro. E não é assim. Agora, não pode somar, a pensão por morte não pode somar com o LOAS deficiente, o benefício da Lei Orgânica do Serviço Social. E o pessoal fala de forma jocosa, né? Falar o benefício da LIOA, né? Do LOAS. Então, com o LOAS não combina, né? Aliás, o LOAS não combina com benefício nenhum, né? Se for fazer ele combinar
uma pensão por morte não vai dar certo. Assim, não vai entre aspas, tá? Porque na justiça a gente já conseguiu somar um benefício do LOAS, como vocês dizem, a uma aposentadoria, porque o valor era o mesmo, só trocava o nome e o argumento teve prosperidade. Então é isso aí, a pensão por morte combina com a aposentadoria, pode somar, mas com o amparo social, a pessoa idosa ou deficiente, via de regra não.